Olá pessoal, como estão vocês? Bem-vindos à nossa quinta aula referente à quinta unidade do nosso livro Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Eu espero que vocês estejam acompanhando com bastante atenção e que estejam acompanhando não apenas as aulas conceituais, pessoal, mas lembre-se que é bem interessante vocês fazerem a leitura do livro antes e depois vocês assistam a aula conceitual, porque a ideia vai fechando com o que vocês leram anteriormente e com o que eu for dizendo aqui, que você for assistindo. Então procurem sempre fazer esse exercício, tanto das aulas conceituais quanto das presenciais, procurem ler o material antes, porque aí a ideia pode se fixar melhor, né, na cabeça de vocês. Então vamos lá. Começando, então nós vamos falar, como eu disse na quinta unidade, estágios de grupo e desenvolvimento de equipes. O nosso plano de estudo, o que nós vamos ver hoje, nessa última unidade? Entendendo os grupos de trabalho, porque nós vamos ver que o grupo de trabalho tem umas peculiaridades, tem algumas especificidades assim diferentes de qualquer um outro grupo que você possa considerar. Nós vamos falar da formação e classificação dos grupos de trabalho. Vamos falar também quando é que os grupos se tornam equipes, porque muita gente utiliza esses conceitos, grupos e equipes, como se fossem sinônimos. Não é. Eles significam coisas diferentes. Então nós vamos ver, afinal de contas, o que é que diferencia um grupo de uma equipe. Vamos falar um pouco de equipes de alta performance, vamos falar do ambiente de trabalho, cultura e clima organizacional e como é que a cultura e o clima de uma empresa podem influenciar. Será que, dependendo da empresa ou em qualquer empresa, é possível ter uma equipe de trabalho? Em qualquer empresa é possível ter trabalhos em grupos? Então nós vamos discutir isso um pouquinho até o final da aula e é esse o conteúdo da unidade, tá ok? Então vamos lá começando esclarecendo o que é um grupo. Como eu disse para vocês, é diferente de equipe. A gente na escola em geral, você fala assim, nós vamos fazer um trabalho de equipe. Você vai ver que muitas vezes você utilizou esse termo erradamente. Mas vamos lá, o que é um grupo? Em primeiro lugar, o ser humano é um ser social. É impossível nós vivermos sem ser em um grupo, porque nós sabemos que quando você nasce, você é um bebê, se você se você ficar sozinho, as pessoas ao seu redor morrerem, digamos assim, você ficar um bebê sozinho, mesmo que você tenha água, leite, tudo ali ao seu redor, não vai adiantar nada, você vai morrer. Porque nós somos seres eminentemente sociais. Se não houver outra pessoa conosco, formando uma díade, que é um grupo de duas pessoas, nós morreremos. Então o ser humano já nasce para viver em grupo. Sem grupo nós não sobrevivemos. Então isso é uma coisa bastante importante de ser esclarecida, porque às vezes a gente pensa que a gente vive numa sociedade tão individualista, mas esse próprio individualismo ele tem um limite muito claro. Você sozinho, você morre. Uma criança sozinha, ela morrerá, porque ela não terá quem cuide para que ela possa sobreviver. Então, partindo disso, vamos lá ver uma das inúmeras definições de grupo. No livro você tem algumas definições de autores diferentes. Mas vamos lá ver a que o Robbins apresenta, pessoal. Um grupo é definido como dois ou mais indivíduos interdependentes e interativos que se reúnem visando atingir um determinado objetivo. Tá? Outro dia, numa prova presencial, tinha uma questão sobre o grupo e o aluno veio me perguntar, professor, afinal, o que é essa palavra aqui, interdependente? Gente, não cheguem numa prova de gestão de pessoas ou uma prova de psicologia organizacional, uma prova desse tema, sem saber o que é interdependência. Interdependência entre pessoas, o que significa aí no caso do grupo? O meu comportamento, as minhas ações, elas se entrelaçam com as suas. Eu sou interdependente do que a outra pessoa do meu grupo faz. Então, o meu comportamento vai estar sempre interdependendo do comportamento de outras pessoas do meu grupo. E é isso que significa essa interdependência. Interativo, o que quer dizer? Nós sempre estamos trocando, nós estamos nos relacionando com as outras pessoas do grupo. Então, o que caracteriza o grupo é essa interdependência, essa interatividade e especialmente o fato de que um grupo tem um objetivo em comum. Se você tem pessoas reunidas com um objetivo em comum, você pode dizer que existe um grupo. Por exemplo, pode até ter algumas pessoas reunidas que elas não têm nenhum tipo de objetivo em comum. Nós podemos dizer que isso é um coletivo de pessoas.
Então, você, de repente, pega várias pessoas na rua, entra num determinado espaço. Não quer dizer, um órgão público, por exemplo, há várias pessoas ali num banco esperando serem atendidas, cada um com a sua senha. Você está vendo um coletivo de pessoas, mas você não está vendo um grupo. Porque cada uma daquelas pessoas tem um objetivo próprio. Um vai pagar uma conta, outro vai sacar um cheque, outro vai receber algum dinheiro, outro vai fazer um depósito. Então, as pessoas estão ali, cada uma com a sua senha, elas não são um grupo, elas são um coletivo de pessoas, porque não tem um objetivo em comum. Então, essa noção de grupo, eu acho que ela é bastante clara. Procure ter isso sempre em conta, tá ok, gente? Diferencie o que é um grupo do que é um coletivo de pessoas. Para a gente dizer que existe um grupo, nós teríamos que verificar algumas características muito específicas. O que é que faz, o que é que constitui um grupo? O que quer dizer que aquele coletivo de pessoas do qual você participa, ou do qual você está junto, o que significa dizer que aquilo é um grupo? Vamos lá, tem alguns aspectos que a gente chama de distinções psicológicas. O que são essas distinções? Por exemplo, quando você faz parte de um grupo, você começa a diferenciar o nós dos outros. Então, nós, da faculdade que eu estudo, da faculdade que você estuda, você pode dizer nós, os outros são das outras faculdades. No seu grupo de trabalho, há pessoas que você tem um grupo de amizade por identificação e tal, depois nós vamos falar sobre isso. Vocês estão sempre unidos e há um outro grupo que se reúne em determinados momentos. O que significa isso? Você acaba dizendo assim, nós e os outros. Quando você faz essa distinção psicológica, essa diferenciação psicológica, já indica que o grupo existe. Enquanto você não diz o nós, demora um pouco para você dizer o nós. Nós e os outros, quando você identifica isso, já há uma grande expectativa de que realmente você faz parte de um grupo. Outra coisa, definir os outros como não membros. Isso é tranquilo, né? Nós, os outros, aqueles não fazem parte desse grupo. É uma coisa muito clara. Se você faz parte de um grupo de igreja, de um coral, qualquer tipo de grupo na sociedade, nós podemos fazer essa diferenciação. As outras pessoas, né? E nós. Participam, outra coisa, outra característica, participar de um sistema de papéis interdependentes. Cada pessoa tem o seu papel no grupo. Um exerce o papel de líder, o outro exerce um papel, às vezes, psicológico da pessoa mais calma, o outro exerce o papel da pessoa que quer logo colocar ideias, de que empurra o grupo para frente. Então, há vários papéis, tanto psicológicos, quanto papéis em termos de tarefas mesmo. Então, cada um tem uma tarefa. Se você faz parte de um grupo de trabalho, você tem na descrição dos seus cargos todas as atividades pelas quais você é responsável. Se você faz parte de um coral, um vai atrás de músicas, outro vai atrás da partitura, outro vai atrás de tirar cópia para todo mundo, um faz o grupo no WhatsApp para entrar em contato. Então, cada pessoa acaba assumindo um papel dentro do grupo. Né? Então, isso também é uma distinção psicológica. Cada um sabe o papel que desempenha no grupo. Outra, compartilhar normas comuns. O nosso grupo se reúne quinta-feira à noite. Isso é uma norma. Começa às 8 da noite e termina às 10 da noite o nosso trabalho no grupo. Isso é uma norma compartilhada. Você faz parte de um grupo formal, por exemplo, dentro da sua empresa. No seu departamento, o horário é das 8h30 às 5h30 da tarde. É uma norma que pertence àquele grupo. De repente, um outro setor, por trabalhar num atendimento ao público, tem uma outra norma na qual ele segue. E por aí vai, tá, gente? Então, cada membro do grupo tem que compartilhar as normas, porque senão ele acaba não se constituindo como um grupo. Depois, buscar metas comuns, como eu disse na definição de grupo. Vocês têm objetivos, vocês têm metas comuns, porque se cada um olha para um lado, esse grupo não vai se constituir nunca. Vai ficar um monte de pessoas reunidas, um coletivo de pessoas que não consegue chegar a lugar nenhum. E unem-se, vamos dizer assim. Se há algum confronto com outros grupos, as pessoas em geral se unem. Aí aquele nós e os outros fica muito mais forte. As pessoas do outro bairro estão brigando por causa disso e disso e daquilo. Nós desse bairro preferimos
Exemplo, preferimos que o posto de saúde da região seja aqui no nosso bairro. Então, mas eles estão brigando para o posto de saúde ir para o bairro deles. Nós só teremos um posto de saúde na nossa região. Então, o que acontece? As pessoas, em geral, elas vão se unir. O nosso grupo. Então, quando há um confronto com outros grupos, as pessoas se fecham, às vezes, como grupo. Às vezes existe até, digamos assim, o grupo nem é um grupo assim tão equilibrado e tão estável, mas muitas vezes, quando acontece o confronto com o outro, as pessoas, em geral, elas se unem mais para fazer a defesa do grupo como um todo, né? Isso é muito comum de acontecer. Então, essas são as distinções psicológicas. O que é que nos faz sentir e nos faz compor os grupos dos quais a gente faz parte. Em termos das organizações, né, em termos dos grupos de trabalho, quais são os tipos de grupo? Os grupos podem ser grupos formais ou grupos informais. O que eu posso dizer? Formais são aqueles que estão definidos pelos cargos das pessoas, pelos setores em que elas trabalham, pelos departamentos onde elas trabalham. Então você pode trabalhar num departamento de produção, você pode trabalhar no marketing, no comercial, no financeiro. Então isso aí são os grupos formais dentro de uma organização. Só que quem é gestor, pessoal, precisa estar muito ligado no seguinte: você precisa conhecer os grupos dentro da sua organização, não simplesmente esses grupos formais, mas talvez, principalmente porque são mais difíceis às vezes de você reconhecer, os grupos informais, por exemplo. Eles podem ser grupos de interesse, pessoas que têm interesses em comum. Pessoas que são estudantes, pessoas que, digamos assim, gostam do mesmo tipo de música. Então as pessoas vão se conhecendo ao longo do tempo e elas vão se unindo através de interesse. Às vezes as pessoas solteiras se reúnem num grupo mais específico, as pessoas casadas se reúnem num grupo também específico, então por aí vai. Os grupos informais podem ser de interesse, às vezes são grupos de amizade, porque as pessoas têm os mesmos valores, pensam da mesma maneira politicamente, ou têm a mesma religião. Aqueles são católicos, evangélicos, as pessoas se aproximam mais. Então, dentro das organizações tem esses grupos, tanto os de interesse quanto os de amizade. Um terceiro grupo que se forma muito dentro das empresas são os grupos de coalizão. O que é isso? São grupos que se reúnem para defender interesses empresariais, interesses dentro da organização, interesses comuns. Então, por exemplo, vai haver alguma grande mudança na empresa, alguns grupos estão contra, outros estão a favor. Então, essas pessoas que têm a mesma ideia se reúnem, fazem uma coalizão. Nós vamos trabalhar para que não seja mudado a cidade onde fica a matriz da empresa. Nós vamos nos unir e defender a ideia de que tem que ser aberta uma filial aqui e ali. Então, dependendo dos diferentes tipos de interesse dentro da empresa, podem se formar esses grupos de coalizão. Então percebam bem, os gestores e a administração, a alta administração da empresa de uma maneira geral, precisa conhecer o mecanismo desses grupos, né? Porque senão acaba acontecendo coisas dentro da empresa que vão acabar fugindo ao controle da administração da empresa. E se você que pretende ser gestor, tiver esse conhecimento e essa visão de grupo dentro de uma organização, o seu trabalho vai ficar bastante facilitado. Então é preciso ficar atento para esses tipos de grupo que vão se formando informalmente, tá ok? Então, e dentro dos grupos, pessoal, existem assim diferentes aspectos que são chamados de variáveis estruturais, ou seja, variáveis que estão ligadas mesmo à formação dos grupos, à composição, como é que esses grupos se estabelecem, como é que eles se compõem. Então, quais são, afinal de contas, então, as variáveis estruturais, né? Guardem bem essas palavras que em alguns exercícios, em alguns exemplos, vocês ainda vão ouvir aí pela frente, em prova, em próprias atividades do livro, você vai ver bastante esse termo, variáveis estruturais. Quais são as variáveis estruturais? Primeiro, um grupo tem que ter uma liderança formal. Qualquer grupo do qual nós façamos parte, qualquer organização, na verdade, que nós façamos parte, nós vamos ter relações de poder dentro daquele grupo. Não existe nenhum tipo de grupo onde não haja relações de poder.
pode ser entre pessoas de alto nível hierárquico, de médio nível hierárquico, nas pessoas de baixo nível hierárquico dentro de uma organização, mas vocês tenham certeza que em qualquer grupo do qual você faça parte, existe uma relação de poder entre as pessoas. Até na família existe uma relação de poder. A gente pode ver, alguns casais até estabelecem uma relação de poder, né? Às vezes não é tão aberto e tão dito, né? Não é verbalizado, mas vários grupos, inclusive a família, você percebe, se você observar bem, que há uma relação de poder. Então, na organização não seria diferente, então. Então, o que implica isso, né? As relações de poder com alguns papéis e algumas variáveis estruturais que vão ocorrendo aí dentro. Então, vamos lá ver. A primeira é essa liderança formal, como eu disse. Todo grupo tem, e ele surge, né, a partir de alguma liderança. As pessoas se unem em torno de um objetivo e alguém vai acabar assumindo uma liderança formal para conseguir coordenar e levar aquele grupo em frente. Claro que diferentes lideranças, mais ou menos autoritárias, mais ou menos democráticas, mais ou menos liberais e por aí vai. Mas sempre vai precisar haver uma coordenação, uma liderança daquele trabalho. Outra variável, o papel. Aquilo que eu estava dizendo para vocês. Nós acabamos assumindo. Cada pessoa, sem dúvida, assume um papel dentro do grupo. Muitas vezes conscientemente e às vezes até inconscientemente. Você não escolheu, mas o seu próprio estilo pessoal foi te levando a assumir essa ou aquele papel dentro do grupo. Quando há uma empresa, você tem um papel formal bastante estabelecido. Você pode ser um auxiliar, um assistente, um analista, uma pessoa de nível médio na hierarquia. Você tem o seu cargo, você tem escrito no seu crachá e no seu contrato de trabalho, você tem um papel estabelecido. Mas às vezes tem aquele papel psicológico que vai depender de cada um de nós, qual vai ser o papel que nós teremos dentro de um grupo. Outra variável, as normas. Normas que precisam ser seguidas, porque quem não consegue seguir as normas do grupo, acaba deixando o grupo ou acaba sendo excluído do grupo. Então, se você está numa empresa, você está num grupo, faz parte de um grupo de trabalho, você não consegue atender ou respeitar as normas daquele grupo, você pode ser demitido, você pode ser excluído, você é mandado embora daquele grupo. Então, as pessoas que vão quebrando as normas do grupo acabam não conseguindo ficar ali. Elas acabam sendo excluídas ou elas mesmas acabam se excluindo do grupo porque elas não conseguem seguir as normas que estão ali. Outra variável, status. O status está bastante ligado a essa questão tanto psicológica quanto o status formal também. Existe o seu status formal. Às vezes você pode até ser o gerente daquele setor, mas não é você que informalmente está no papel de liderança. Muitas vezes o status da pessoa dentro de um grupo ele é muito mais psicológico do que formal. Há pessoas que se tornam líderes sem ter o crachazinho de gerente ou de encarregado ou assim. Mas cada pessoa tem o seu status dentro do grupo, o seu local, o seu lugar psicológico dentro do grupo. Outra variável do grupo, o tamanho do grupo. É muito importante a gente perceber que os grupos menores eles se tornam muito mais produtivos do que os grandes grupos. Então, digamos assim, é muito mais fácil. Para um grupo realmente eficaz, 12 pessoas já seriam um número grande. Os grupos com menos pessoas são mais fáceis de gerir e mais fáceis de tomar as decisões ali dentro. Outra variável, a composição do grupo. Quem são as pessoas que compõem esse grupo? Não podem ser pessoas todas... Nós não somos iguais, claro que cada ser humano é único, é específico, mas digamos assim, se você forma um grupo de trabalho com pessoas que têm praticamente as mesmas habilidades ou habilidades muito similares, talvez você perca em criatividade. Então, às vezes é bom ter pessoas realmente diferentes, tanto em termos de habilidades, quanto em termos de personalidade também. Imagine você colocar todas as pessoas que têm um espírito de liderança para trabalhar num grupo só. Em geral, você corre o risco de ter um conflito danado. Sabe aquela história de muito cacique para pouco índio?
Então você sabe que tem algumas pessoas que têm uma personalidade muito voltada para realização, para liderança. Aí você coloca todas elas num grupo só para trabalhar. Você pode ter conflitos. Então é bom você, quando se vai formar um grupo, a gente pensar nessa composição. Quando há essa possibilidade, né, de formar esse grupo, pense, essa pessoa com aquela pessoa, uns é melhor que sejam mais tranquilas, outras são mais explosivas, outras mais agressivas, umas têm umas habilidades X, Y, Z. Então o grupo talvez encontre um maior equilíbrio se a composição dele for mais heterogênea, né, se tiver pessoas mais diferenciadas para trabalhar. Outra variável do grupo é a coesão. Quanto mais ligados ao objetivo final do grupo, mais coesos as pessoas vão estar. Quanto mais eu quiser fazer parte do meu grupo, né, esse desejo de fazer parte do grupo. Então, essas pessoas gostam de fazer parte do grupo e elas querem continuar fazendo parte desse grupo. Isso significa que o grupo está realmente coeso. Então, esse aspecto da coesão é bastante interessante de se verificar. Se um grupo não está coeso, há um risco muito grande dele ser um grupo de baixo desempenho, de baixa produtividade e por aí vai. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão da coesão. Um grupo coeso, a gente dizendo assim, as pessoas querem fazer parte do grupo. Claro que ele tem alguns aspectos positivos e o grupo pode ser mais produtivo. Porém, os grupos, quando eles se tornam coesos demais, há aquele risco de todas as pessoas que fazem parte do grupo acharem que elas têm que pensar igual. Então, aquela obrigatoriedade, não, eu faço parte desse grupo, então eu tenho que pensar igual a esse grupo. Então, o grupo até pode se tornar um grupo um pouco rígido. Então, um excesso de coesão pode fazer com que o grupo se torne um grupo muito inflexível, não aberto a novas ideias, né, a criatividade, a novas ideias que venham a surgir. Então, também a coesão, ela é boa até um certo ponto, mas ela pode trazer algumas desvantagens aí para o grupo. Todos os grupos, quando eles se formam, gente, eles passam por determinados estágios. Desde uma banda, que você pode ter formado uma banda para tocar música, um grupo de coral, um grupo de evangelização na igreja, enfim, algumas pessoas resolveram formar um grupo. Dentro da empresa, vamos criar essa empresa, vamos dividir em departamentos, vamos organizar as coisas por aqui. O grupo vai passar por determinados estágios que todos os grupos passam. Por exemplo, formação. Primeiro a formação. As pessoas têm um interesse em comum e elas resolvem se unir em busca daquele objetivo comum, para elas chegarem a atingir aquele objetivo comum. Segundo momento do grupo é o momento da tormenta. O que significa isso? Quando as pessoas começam a formar grupo, ou entra alguém no grupo, ou o grupo se modifica de alguma maneira, há aquele momento em que as pessoas ainda precisam se adaptar dentro daquele grupo. Afinal de contas, quais são as normas que o nosso grupo vai criar? Será que todos aceitam essas normas? Às vezes as normas são debatidas, às vezes elas são colocadas com mais autoritarismo, mas as pessoas ficam ali. Por isso é que se chama tormenta, porque é aquele período de adaptação. Eu vou me adaptar a esse grupo, nós vamos em frente com esse grupo, então qualquer grupo vai ter isso aí. Terceiro momento do grupo, a normalização. Pronto, passou a tormenta, as normas já estão bem estabelecidas, os membros do grupo já têm conhecimento das normas que estão aqui e eles vão obedecer, né, vão seguir ou não vão seguir essas normas, como é que vai ser nesse sentido? Então, para o grupo se estabelecer, a normalização é aquele momento em que já está tudo bem estabelecido. Quarto momento do grupo é o momento do desempenho. Nós poderíamos chamar esse momento do desempenho como o momento em que o grupo realmente amadureceu e está trabalhando efetivamente para buscar os seus objetivos comuns. Em geral, é o momento ideal do grupo, né? Pode durar muito tempo, pode demorar pouco tempo. Se é um grupo dentro de uma empresa, logicamente ele vai ter, às vezes, esse momento de tormenta, às vezes de normalização, quando há uma mudança de muitos dos seus membros. Então, o grupo vai passar algumas vezes por esses momentos. Mas, em geral, o que se busca é esse quarto momento do desempenho, onde o grupo tem um certo equilíbrio para poder correr atrás dos seus objetivos comuns. E, dependendo do grupo, vai ocorrer uma interrupção. Por exemplo, quando é que ocorre a interrupção? Em grupos temporários.
Então, quando um grupo se une para uma tarefa específica, nós vamos trabalhar dentro de um projeto X, para que nós vamos fabricar tal peças que tal empresa nos pediu. Então, o grupo se reúne por um tempo determinado. É um tempo determinado. Vai chegar o momento da interrupção do trabalho. Agora nós não vamos mais fazer isso. O grupo vai se dispersar para outras atividades dentro da organização, por exemplo. Nesse caso, é o momento da interrupção. Então, algumas pessoas vão acabar o grupo achando que, puxa vida, que bom, realizamos as nossas atividades, estamos com o sentimento de missão cumprida, mas às vezes o grupo interrompe e as pessoas se ressentem um pouco. Puxa vida, o grupo acabou, então tem um sentimento assim meio negativo e meio de tristeza nas pessoas que fizeram parte daquele grupo, né? Isso é comum de acontecer. Agora vamos falar de grupos de sucesso. Gente, hoje em dia se fala muito, né? Trabalho de grupo, trabalho de equipe. E se vocês buscarem na internet, aí jogam lá o termo de pesquisa grupos e equipes, você vai encontrar milhares de artigos falando sobre isso, porque os grupos são bons, é melhor as empresas trabalharem em grupo, acabar com o individualismo e tal. Mas aí é que a gente coloca a pergunta: os grupos são realmente mais eficientes do que os indivíduos isoladamente? Será que isso é verdade sempre? Os grupos sempre eles são assim uma fonte de sucesso? Então a resposta que se dá para isso, né, que os estudiosos já chegaram, é que nem sempre. Vai depender muito do tipo de atividade que se desenvolve. Então não adianta uma empresa ficar toda empolgada, porque hoje em dia o que mais se fala é sobre os grupos e equipes, vamos formar grupos e equipes aqui dentro da nossa empresa e tal. Não é bem assim. Especialmente na tomada de decisão, pessoal. Olha só a segunda questão que eu coloco no slide, as decisões grupais são sempre melhores que as individuais? Essa é uma questão o que se responde nesse caso, né? Quem estuda a questão de grupo e quem estuda as relações dentro das organizações nos responde. Nos responde que nem sempre. Porque veja bem, se você precisa tomar uma decisão, quando você vai discutir o assunto com todos os membros do grupo, aquela decisão pode esticar e cada um tem uma opinião e as opiniões vão ser discutidas. É por isso que a democracia dá tanto trabalho. Democracia é você ouvir várias pessoas, ser democrático dá trabalho por causa disso. Porque a tomada de decisão de muitas pessoas juntas é muito mais difícil. Então vai haver momentos que é preciso tomar uma decisão rápida. Não é dizer, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, como nós vamos trabalhar, não. É aí que, muitas vezes, o papel da liderança para ter uma decisão individual. Então, na tomada de decisão é bastante claro isso. Toma-se uma decisão muito mais rapidamente quando ela é tomada individualmente, tá? Então, aquele ditado que existe, que duas cabeças pensam melhor do que uma, funciona para algumas coisas. Para outras, não vai ser bem assim, tá? Às vezes é melhor. Então, quem trabalha dentro de uma organização e quem é um tomador de decisões, precisa estar bastante atento para isso. O nosso produto ou o nosso serviço, ele se encaixa mais nós tentando desenvolver um trabalho mais individualizado? É melhor nós implantarmos um trabalho de grupo ou é melhor nós implantarmos um trabalho de equipe? Não há uma resposta fechada. Depende da empresa, depende do serviço ou produto que ela faz, né? O que ela produz, afinal de contas. Então, eu venho falando até aqui, né? Grupo e equipe são coisas diferentes. Então, vamos lá falar o que é uma equipe, afinal de contas. Uma equipe é quando um grupo de pessoas cria um esforço coletivo para realizar uma tarefa ou determinado trabalho. E o que é esse esforço coletivo? Olha lá, pessoal. Será que no grupo tem um esforço coletivo quando se vai realizar uma tarefa? O que é que significa isso? Para deixar bastante claro, eu gosto de utilizar o seguinte exemplo. Quando você está na escola, você costuma dizer assim, o professor, às vezes você diz, nós temos um trabalho de equipe para fazer. Nós vamos fazer um trabalho de equipe. E muitas vezes não é. Porque, veja bem, é um trabalho de grupo. Em geral, você realiza trabalho de grupo. Por quê? Porque não há um esforço coletivo. Cada pessoa realiza um trabalho.
Vocês já viram aqueles trabalhos bem mais ou menos que a gente faz na escola? No ensino fundamental e médio, que às vezes você fala assim, vamos fazer um trabalho sobre o descobrimento do Brasil. Você faz a introdução, eu faço o desenvolvimento e você faz a conclusão. Já viram esse trabalho que a gente costumava fazer na escola? Trabalho meia boca, né? Como assim? Um faz a introdução, outro faz o desenvolvimento e outro faz a conclusão. Tá, cada um fez a sua parte. Nem imaginam que a introdução e a conclusão do trabalho são as últimas coisas para se fazer, que às vezes as pessoas chegam na faculdade e não percebem qual é a lógica de uma introdução, de uma conclusão, mas vamos lá. Aí um faz a introdução, estuda, o outro faz o desenvolvimento, o outro faz a conclusão. Aí no dia de apresentar o trabalho, o cara da introdução falta. Ele fez a parte dele, está lá impresso. Mas o cara da introdução faltou. Aí você olha para a cara do professor, gente, quantas vezes eu já passei por isso, né? Aí você chega para o professor e diz assim, professor, o que ia apresentar a introdução faltou hoje, e agora? Aí eu falo, mas como? Vocês tinham que ter pensado nisso. Não, professor, mas cada um fez a sua parte. Vejam bem, gente, o trabalho aprontou, cada um fez a sua parte, mas vocês não fizeram um esforço coletivo. Aí é que está a diferença entre o grupo e a equipe. A equipe, ela cria um esforço coletivo, então todos participam e têm conhecimento do que está na introdução, do que está no desenvolvimento ou do que está na conclusão. Se quem faltou da introdução faltar no dia da apresentação, não vai fazer diferença, porque qualquer um dos outros membros pode assumir o papel dele. Entende como é um exemplo bem simples, levando para o lado da escola? Imaginem dentro da empresa. Se você faz parte de um grupo, faltou fulano de tal, dentro de uma empresa que trabalha como grupo, sempre fica, e agora? Ela faltou hoje, ninguém resolve esse problema. Aí você olha para o cliente e diz assim, o senhor pode voltar amanhã? A moça que trata disso está doente hoje, ela está de atestado. Vejam bem, pessoal, por mais esforçados e que façam trabalho em grupo dentro da empresa, às vezes é uma falha danada. Então, aquele serviço deveria ser feito em equipe e não em grupo. Não é? Porque faltando um membro, os outros ficam todos perdidos. E agora, o que acontece? Então, é mais fácil as pessoas fazerem parte de um grupo, porque é um esforço individual, com um objetivo comum, do que fazer parte de uma equipe. Então, vejam bem, com relação ao desempenho, para resumir isso que eu estava explicando. No grupo, dependerá do que o trabalho do grupo, ou chegar ao objetivo, dependerá do que cada membro faz como indivíduo. Eu me esforcei, o outro, então nós conseguimos chegar ao produto final. Agora, na equipe, você vai ter que se preocupar com duas coisas. Primeiro, com o resultado individual e depois com o produto do trabalho coletivo. Então, por exemplo, levando para a questão da escola. Às vezes você fizer o trabalho ficou pronto, só que quando você vai ver a introdução não tem pé nem cabeça com o desenvolvimento do trabalho. Você entregou, o professor vai dar uma nota regular, vocês chegaram ao objetivo. Mas se você resolver ler o trabalho como um todo, meu Deus, a introdução não tem nada a ver com o desenvolvimento, a conclusão não tem nada a ver com o desenvolvimento. Então, como que é isso, né? Não pode ser. Então, a pessoa que trabalha em equipe, ela vai se preocupar com isso. O que o outro fez? O que o outro, aquele outro fizeram. Então vejam que é bastante diferenciado e o trabalho de uma equipe pode sair com uma qualidade bem maior. Mas se lembrem, pessoal, não quer dizer que o trabalho de equipe é o ideal. Depende do tipo de produto e serviço que a organização produz, tá? Então vamos lá, no livro tem um quadro, não vou ler todos esses quesitos, vou comentar alguns, por exemplo, para ficar mais claro aí para vocês. Qual é a diferença entre um grupo e equipe? Primeiro, esforço mais individualizado no grupo, na equipe um esforço mais coletivo. Há uma forte liderança no grupo, né, porque as pessoas precisam saber o que eu vou fazer. Alguém mandando ali, alguém dizendo, isso é isso, isso e aquilo. A liderança no grupo tem que ser muito mais firme. A liderança já numa equipe, porque as pessoas já estão com aquele sentimento coletivo, a liderança ela é muito mais flexível. As pessoas tomam muito mais decisões, as pessoas são muito mais autônomas. No grupo, eu não preciso ter uma relação de amizade com as pessoas. Não necessariamente, porque veja, eu venho, faço parte desse grupo, eu faço a minha parte e eu contribuo para que o grupo vá em frente. Já na equipe, não, porque na equipe, quando você vai
você tem que ter em mente o seguinte: eu posso precisar fazer o trabalho do outro. Então eu vou ensinar o outro o que eu sei, eu vou aprender o que o outro sabe. Vocês já notaram que tem empresas que tem pessoas que guardam conhecimento só para elas? Já notaram isso? Que há pessoas que são bastante egoístas e individualistas no local de trabalho, elas não querem ensinar para os outros, porque, em geral, são pessoas inseguras, porque ela tem medo que na ausência dela o outro tome o lugar. Então, quer dizer, uma pessoa insegura e uma pessoa medrosa, né, ela não consegue fazer parte de uma equipe, porque na equipe tem que haver esse sentido, esse vínculo emocional, esse compartilhamento. Eu confio em você, eu ensino para você o que eu sei, você me ensina o que você sabe, porque qualquer um de nós pode prover o outro quando algum dos dois faltar. Então, vocês entenderam a dificuldade, gente, de formar uma equipe? Porque tem uma questão de conexão pessoal, tem uma questão assim de vínculo humano muito forte para você conseguir fazer uma equipe. Se não houver um bom sentimento, uma boa conectividade entre as pessoas, você não consegue montar uma equipe. Porque não há aquela abertura, sabe? A pessoa, para fazer parte da equipe, ela tem que estar de coração aberto. Ela não tem que estar com medo de ensinar o que ela sabe, ela não tem que estar com medo de perder a posição dela. Então, isso é uma grande dificuldade para você conseguir formar uma equipe. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de equipe. Quais são os tipos de equipe? Existem outros tipos, mas os principais tipos são esses que a gente pode encontrar hoje em dia. As equipes funcionais cruzadas, aquela em que as pessoas, apesar de terem esse sentimento, eu ensino o outro e tal, mas elas têm muitas habilidades. Então as habilidades delas se cruzam e elas acabam se complementando umas às outras. Pessoas de diferentes formações, pode ser uma equipe de criação, então tem um engenheiro, tem o cara do marketing, tem o do comercial, que vão pensar em criar um novo serviço. Então elas cruzam as habilidades e os conhecimentos das pessoas, unidas. Então elas trocam muito. Essas são as equipes funcionais cruzadas. Equipes virtuais. Cada vez mais hoje em dia o mundo está funcionando a partir da tecnologia, né? Através de computador, através de telefone, os telefones celulares. Então é muito comum formar uma equipe virtual. Eu posso estar trabalhando em equipe, eu não preciso estar no mesmo espaço que uma pessoa só. Eu posso estar trabalhando, se eu estou em Maringá, posso fazer parte de uma equipe que um está em Nova York, o outro está em São Paulo, o outro está em Paris e por aí vai. Nós podemos nos conectar virtualmente e trocar e fazermos parte de uma equipe realmente eficaz. Isso é possível hoje em dia. Outro tipo de equipe também super difícil de formar, as equipes autogerenciadas. O que significa isso? A liderança é muito, digamos assim, leve nesse tipo de equipe. Não existe um líder numa equipe dessa. Esse tipo autogerenciada significa que ela é formada por pessoas que têm uma capacidade de tomar decisões e de serem proativas e de realizarem pessoas que têm essa capacidade. Se você não tem essa capacidade de se autogerir, de assumir responsabilidades, de fazer o seu trabalho sem estar marcando ponto. Eu marquei a hora da entrada, eu marquei a hora da saída, eu preciso ter um chefe ali olhando se eu estou realmente trabalhando ou se eu não estou. Se você é uma pessoa que quando o chefe vira as costas, você para de trabalhar, então você não se autogerencia, você não tem condições de participar de uma equipe autogerenciada. Isso ela precisa ser formada por pessoas com muita responsabilidade e compartilhamento. Então, aquelas pessoas que realmente conseguem vestir a camisa, né? Não estou dizendo que você, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem essa capacidade, mas obviamente se você entrar numa empresa que não te dê a contrapartida, uma empresa que não te dá o apoio para que você seja essa pessoa que veste a camisa, você não vai conseguir desenvolver e você não vai ter como ser humano essa motivação para fazer parte de uma equipe. Vejam, gente, em administração, e vocês vão perceber, e quem já está no mercado vai perceber cada vez mais, que tem algumas ideias que são muito geniais no papel. A teoria é maravilhosa. Tá? Vamos fazer uma equipe, vamos montar uma equipe, mas será que você vai ter condições de montar uma equipe? Se alguém quer que você realmente vista a camisa, eles estão te pagando decentemente? Eles estão pensando nos benefícios que você tem? Você está tendo um reconhecimento como ser humano e como profissional? Será que há, né, aquelas competências, aqueles aspectos primordiais? Depois eu vou enumerar alguns desses aspectos.
Então, para ser uma equipe autogerenciada, realmente ela precisa de profissionais muito bem formados, tá? E as forças-tarefa? O que são as forças-tarefas? Equipes de força-tarefa. São equipes que trabalham para uma ação específica. Por exemplo, hoje no Brasil está sendo realizada a Lava Jato. A Operação Lava Jato, que está levantando os casos de corrupção que ocorreram dentro da Petrobras. Então, eles são uma força-tarefa porque foi um grupo de policiais federais unidos para investigar aquele crime específico dentro de uma empresa petrolífera. Então, quando a equipe foi criada, então, vamos ver, quem vai ficar responsável? Um juiz que tenha, digamos, competências, estudos e conhecimentos em casos de corrupção na política. Chamaram o juiz Sérgio Moro. E naquela equipe toda dele, com certeza, um policial que tenha formação, que entenda de finanças públicas, o outro entende de tal coisa e o outro entende. Então, a equipe força-tarefa, ela é criada por um tempo determinado, tanto que ela vai acabar, ela anda se esticando porque vão aparecendo mais casos e eles não conseguem interromper. Mas, por exemplo, poderia ter sido uma força-tarefa criada para fazer um trabalho de 1 ano. Mas ele tem uma vida. Então, uma força-tarefa dentro de uma empresa também tem a mesma característica. Por exemplo, a empresa vai abrir uma filial. Então, ela vai pegar alguns membros que já fazem parte dela, um engenheiro dali, um designer daqui, o outro que trabalha com ergonomia e o outro que trabalha com isso. Vão formar uma força-tarefa para ir trabalhar no projeto da filial que vai ser aberta. Vejam, vai ter um momento em que a filial vai ficar pronta, as instalações vão ficar prontas e essas pessoas vão terminar aquele trabalho e vão voltar a assumir cada uma o seu lugar anterior. Então, acho que fica bem claro aí para vocês, para a gente entender o que é uma equipe de força-tarefa dentro de uma empresa, tá? Tá, e para essas, digamos assim, e para tudo isso funcionar, né? Será que as coisas, o que dificulta, afinal de contas, como eu estou dizendo para vocês? Tem coisas que dificultam, às vezes na teoria é muito legal, mas quando parte para a realidade da organização não dá certo. E o que pode ser um empecilho? O que é que determina, afinal, para que uma coisa dê ou não certo dentro de uma empresa? Um aspecto crucial, pessoal, é a cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? Vocês vão ouvir muito nos cursos que vocês fazem, esse é um conceito que realmente todo mundo precisa conhecer. Qualquer profissional deve conhecer esse conceito de cultura organizacional, até para ser um bom profissional, seja lá qual for a área. A cultura, vamos lá ver a definição. É uma definição um pouquinho grande, mas vamos lá. É um conjunto, a cultura organizacional é um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como forma correta de perceber, pensar, sentir em relação a esses problemas. É um conceito longo, mas o que quer dizer isso? Trocando em miúdos, vamos facilitar isso aí. A cultura tem a ver com vários aspectos, vários tipos de comportamentos, vários tipos de relações entre as pessoas que são formados dentro de uma empresa. E por que foi formado daquela maneira? Porque ao longo do tempo, quem criou a empresa e foi desenvolvendo, verificou que aquilo dava certo. Então, aquilo continua sendo perpetuado. Quem entra na empresa, se entra naquela cultura e segue como as coisas são feitas ali naquela empresa. Porque as pessoas acham que foi bom o suficiente, então vamos manter. Aqui a liderança é autoritária. Sempre deu certo, então vamos manter sempre assim. Isso faz parte da cultura. Então, vejam, algumas empresas têm uma cultura mais flexível ou mais inflexível. Em geral, as empresas familiares, por exemplo, elas têm uma dificuldade muito maior de fazer mudanças na cultura. Em geral, permanece a cultura do fundador da empresa. Ele acha que as coisas deveriam ser assim, então vai ser assim. Ele acha que a cultura da empresa é contratar pessoas que são conhecidos e parentes dos que já são funcionários. Então, ele vai perpetuando aquilo ali. Às vezes, entra uma pessoa com uma ideia diferente, por exemplo, quer profissionalizar, quer deixar de contratar pessoas pelo parentesco, mas às vezes a cultura é tão inflexível naquele aspecto que ele não consegue mudar, que não consegue profissionalizar uma determinada empresa. Então vejam, aí dá para a gente reconhecer o que é a cultura implantada numa empresa. E essa cultura, gente, ela se reflete em elementos visíveis,
e não visíveis. O que significa isso? Quando você chega num lugar e está todo mundo uniformizado. Aqui nessa empresa se utiliza de uniforme. Nessa empresa as bancadas, as mesas são todas iguais. Os móveis têm a mesma cor. A gente pode ver, por exemplo, a cultura das instituições financeiras. Você chega num banco, não tem nada pessoal ali. A cultura dos bancos ela é totalmente técnica, ela não tem nada de pessoal. Então você vai chegar e você vai ver aquelas mesas todas iguais, aquelas divisórias todas iguais, as pessoas uniformizadas, as pessoas vestidas socialmente. Então esse é o aspecto visível da cultura. Uma cultura, um aspecto mais formal da cultura. As cores da empresa, o logotipo da empresa. Então tem empresa que coloca o logotipo nos copos, nos materiais que são utilizados e tal. Então isso é o que é visível na cultura. E o que são os aspectos invisíveis? Aqueles aspectos de relacionamento. Aqui nessa empresa eu posso falar com todos os níveis hierárquicos. Aqui eu não preciso ficar batendo em determinadas portas para entrar. Aqui a gente tem um livre ir e vir. Se eu precisar ir em tal setor, eu vou tranquilamente. Eu não preciso ficar com muito cuidado, com muita coisa, porque... Então essas são coisas invisíveis que às vezes nem estão escritas em lugar nenhum. Mas as pessoas vão aprendendo conforme elas vão se integrando na empresa. Então ela já sabe que determinado diretor é mais formal. Ele vai querer que sempre bata na porta dele e espere ele mandar entrar. Aí você já sabe que o outro diretor não, que você dá uma batidinha que você já pode entrar tranquilamente na sala dele. Então são coisas invisíveis que você vai aprendendo e que fazem parte da cultura da empresa, né? Com o tempo. Isso, com o tempo, as pessoas vão se integrando a essa cultura. Diretamente ligado à cultura da empresa, gente, tem o conceito de clima organizacional. O que é esse clima? O clima tem a ver, olha lá, a definição está dizendo o seguinte: são as percepções comuns que os funcionários de uma organização têm com relação à empresa e ao ambiente de trabalho. Olha lá, essa é uma. Outra, eu já explico. É o indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização. Realidade aparente. Vejam bem, o que essas duas definições elas trazem? É o seguinte, o clima organizacional é aquilo que quando você pergunta de uma pessoa, a percepção que ela tem no seguinte sentido, ela diz assim: como é na sua empresa para trabalhar? Como é trabalhar lá na sua empresa? Pode crer, gente, a coisa primeira que a pessoa vai dizer, ela vai dizer assim: é legal, é muito legal trabalhar lá. Ou então ela vai dizer: nossa, é um sufoco trabalhar lá, é uma pressão, a gente se sente mal, em diferentes graus. Então a pessoa, quando ela fala do clima, ela vai falar sobre a satisfação ou insatisfação dela de trabalhar naquele lugar. Então quando se fala em clima organizacional é nesse aspecto, está ligado à satisfação ou insatisfação das pessoas. Como eu tinha dito, isso vai depender, né, gente, se a empresa vai ser capaz de implantar equipes ou não. Uma empresa inflexível, durona, autoritária, dificilmente, né, ela vai ter equipes, porque as equipes exigem um compartilhamento, exigem uma liberdade maior para existirem, para serem realmente eficazes. Então, se a empresa é muito inflexível, ou ela não dá os recursos adequados, a liderança não está preparada para lidar com isso, a estrutura dela também não. Se não há um clima de confiança, porque tem que haver um clima de confiança para as equipes darem certo. Se não há um sistema de avaliação de desempenho e recompensa, as pessoas se esforçam e nada acontece. Não há melhora de salário, não há reconhecimento. Como é que a pessoa vai vestir a camisa e vai formar equipes? Então, é muito difícil não é qualquer empresa que vai conseguir formar essas equipes de trabalho, tá? Então vamos lá, chegando já quase no finalzinho da aula, quais são as vantagens do trabalho em equipe? Primeiro, melhor tratamento das informações, um maior compartilhamento de ideias, redução de ansiedade, simplificação da supervisão, não precisa ter um autoritarismo, as pessoas trabalham por si só, há mais aproveitamento de diferentes habilidades que as pessoas têm, diferenças individuais, né? E a desvantagem, algumas que eu já falei, essa cultura do consenso obrigatório, todo mundo tem que concordar com a equipe, uma redução da supervisão, né?
não precisa ter também sentimento de identidade excessivo. Às vezes a equipe fica tão coesa que ela se torna inimiga dos outros grupos e equipes da empresa. Isso não pode acontecer. E também muitas vezes se compromete o profissionalismo porque as pessoas ficam tão amigas umas das outras que elas esquecem que o objetivo delas é profissional. Então o que adianta eu ser tão amiga das pessoas com que eu trabalho se eu perder o meu profissionalismo? Eu começo a encobrir os defeitos de uns, os defeitos do outro e por aí vai. Então, pessoal, concluindo, o desempenho de um grupo de trabalho dependerá do que os membros fazem como indivíduos, não esqueçam isso. E o desempenho de uma equipe dependerá dos resultados individuais e do trabalho coletivo de cada um. Tá ok, gente? Então, eu acho que isso resume a nossa quinta unidade. Eu espero que tenham ficado esclarecidos quanto a vários dos conceitos e vamos guardar algumas dúvidas para as aulas presenciais, tá ok? Muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.